Nossa aula de hoje vai ser, então, da parte de interpretação de texto, né, da frente C, módulo 4 ou aula 4, vai ser a continuação das figuras de linguagem, né? Então, a gente vai ver agora a segunda parte das figuras de linguagem. A gente viu as de construção, né? Então, agora a gente vai ver as figuras de pensamento e de palavra, tá? Então, a primeira que a gente tem aqui de pensamento é a hipérbole, que é aquela afirmação exagerada, né? Então, meus olhos são pequenos para ver o mundo que se esvai em sujo sangue, outro mundo que brota. Então, toda essa coisa do mundo inteiro que se esvai em sangue sujo, né? Ou também poderia ser aquela coisa que a gente fala muito no dia a dia, né? De falar assim, nossa, eu já falei 1 milhão de vezes, eu estou morrendo de fome, por mais que pessoas morram de fome, geralmente quando a gente fala isso, a gente não está morrendo, né? A gente está com bastante fome. A prosopopeia, né, ou personificação, que é quando a gente dá a seres inanimados que não têm vida qualidades e características daqueles que têm vida. Então, os ventos sussurravam nos meus ouvidos, né? Então, essa coisa dos ventos sussurravam, quem sussurra é humano, né? Então, assim, o vento não faria isso, ou do tipo, o sol beijou a minha face. Então, isso também seria uma prosopopeia ou personificação. A catacrese que está ali na observação, a gente vai falar em breve. A gente tem a ironia também, né? Que quando a gente fala uma coisa querendo dizer o contrário, mas a gente precisa do contexto para entender que é ironia, né? Porque senão a gente vai entender que, na verdade, a pessoa está falando aquilo mesmo, né? Igual essa questão. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de criança. Então, esse excelente, né? Contrastando com a questão dela estar judiando de crianças. Ele tirou 0. Nossa, que nota excelente. Então, essa diferenciação, né? De tipo, se eu tivesse só assim, se não tivesse o ele tirou 0, eu nem ia saber que isso seria uma nota excelente, né? Então, que isso não seria uma nota excelente. A gente ia achar que tá falando, é uma nota excelente mesmo, mas quando fala ele tirou 0, então a gente percebe que tem uma ironia aqui. Outras figuras de pensamento, antítese ou contraste, é quando a gente tem palavras ou frases no sentido oposto. Então, por exemplo, ele estava entre a vida e a morte, então sentido oposto. A educação é luz sobre as trevas, então sentido oposto também, né? Então a gente tem palavras de sentido oposto. Já o paradoxo, ele não tem só essa palavra de sentido oposto, ele tem duas ideias que são contraditórias, que parece que elas não podem coexistir no mesmo universo, nessas duas ideias. Então, por exemplo, é um contentamento descontente, é uma dor que desatina sem doer. A gente fala, mas como uma dor dói e você não sente? Como assim um contentamento descontente? Então, é um paradoxo que parece uma ideia irreal, mas é só uma ideia aparente de ser irreal. Né? Diferente da antítese, que não tem essa ideia, né? de ser irreal. E o eufemismo, né? Que é a gente substitui uma palavra ou uma expressão que é muito desagradável por uma que seja um pouco mais amena. Então, por exemplo, você faltou com a verdade a um homem, ao invés de falar que a pessoa mentiu. Ele partiu dessa para uma melhor do que falar que a pessoa morreu. Então, você substitui por uma expressão um pouquinho mais amena, né? Um pouquinho mais suave, mais tranquila. E aí, outra figura de pensamento é a gradação. É quando a gente elenca várias coisas separadas por vírgulas, mas a gente querendo chegar ou crescer ou decrescer. Então, por exemplo, aqui, ó, pessoas até muito mais vão lhe amar. Até muito mais difíceis que eu para você. Que eu, que 2, que 10 milhões. Tá vendo? Tá crescendo. Que 2, que 10, que 10 milhões. Depois aqui, já se supunha um príncipe, um gênio, um deus, mas que caiu das alturas, rodopiou no ar e estatelou-se no abismo. Então, príncipe, gênio, deus, vai aumentando, né? E aí a gente tem a apóstrofe. A apóstrofe é quando a gente interpela alguma coisa personificada ou alguma pessoa
que basicamente tem um vocativo, né? Você fala, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Então, esse Senhor Deus dos desgraçados, esse Senhor Deus, é uma apóstrofe. E aí agora a gente tem algumas figuras de palavra. Então, que tem mais a ver não com o pensamento, mas com a palavra. Então, aqui a gente tem a figura de comparação. Então, comparação é quando a gente compara uma coisa com a outra, tendo elementos comparativos, né? Como, tal qual, tal como. Então, eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Então, tem esse como, né? Eu faço isso como aquilo. Você é linda como sua mãe. Então, assim, a gente tem esse elemento comparativo. Já a metáfora é como se fosse uma comparação sem esse elemento comparativo. Eu não falo, por exemplo, poderia falar, meu coração é como um balde despejado, que eu estou comparando. Meu coração é um balde despejado, porque meu coração tá tudo jogado, né? Tá esvaziado. Mas a metáfora, ela fala, meu coração é um balde despejado. Então, ele não usa o como, tal qual. Ele fala que uma coisa é a outra. E aí a gente tem a sinestesia, que é uma mistura de palavras de sentidos diferentes. A gente tem 5 sentidos, né? Então é quando a gente mistura esses sentidos para expressar uma coisa. Então eu gosto de quem canta com voz macia. Cantar a gente descobre pela audição. O macia, né, e a voz também, né? E o macia pelo tato. Então a gente mistura esses sentidos. As cores quentes estão em alta nesta época do ano. Então, assim, cores a gente percebe pela visão e quente pelo tato. Então, a gente vai... É quando você vai definir alguma coisa, mas você acaba misturando mais de um sentido. Aí a gente tem a metonímia, que geralmente eles falam da parte pelo todo. Mas são palavras que a gente usa que elas têm uma proximidade por elas serem próximas no mundo mesmo. Então, a gente substitui uma pela outra porque elas são próximas. Por exemplo, eu falo, Sócrates tomou a morte. Não que ele tomou literalmente a morte, ele tomou um veneno. Só que, na vida real, veneno está muito relacionado com morte. Então, é essa relação. Então, você pode trocar uma palavra que está muito relacionada com a outra. O autor pela obra, se eu falo, lemos Machado com interesse. Não é que a gente leu o Machado de Assis, a gente leu o livro dele, mas olha a relação. Machado escreveu o livro. Continente pelo conteúdo, bebeu o cálice da salvação. Então aqui, ele não bebeu o cálice, né? Enfiou o cálice inteiro na boca, ele bebeu o que estava dentro. Mas tem uma relação entre aí. Parte pelo todo. Aqui eu vou mudar esse exemplo, porque talvez vocês não saibam que é uma choupana. Quando eu falo assim, ele não tem nenhum teto para viver. Não é que ele não tem um teto só, né? Tem todo o resto, não tem um teto. Não é que ele não tem a casa inteira, mas você pega uma parte só para falar sobre a casa. E o singular pelo plural. O homem que é mortal, imortaliza-se através de suas conquistas. Aqui eu estou falando do homem, mas não é o homem, um homem. É o homem como humanidade. Então eu estou pegando também, né? Porque geralmente a gente faz essa relação de homem e humanidade. E aí a gente tem essas figuras de pensamento também, que são as últimas. A perífrase e a antonomásia, que elas andam muito juntas. Só que a perífrase é uma expressão quando a gente vai designar um ser ou os seres por um de seus atributos. Mas algum ser, assim, qualquer coisa. Por exemplo, pode ser animal, pode ser lugar. Então, nesse caso, a gente tem o rei dos animais rugia alto, diante da ameaça. Quem que é o rei dos animais? O leão. Então, por isso que aqui a gente tem essa troca, porque ele é muito conhecido. Pode ser cidade também, se eu falar assim. A cidade maravilhosa, né, que seria o Rio de Janeiro. A antonomásia, você só substitui nome próprio por um comum, né? Então, você pega, por exemplo, Virgulino Ferreira, mais conhecido como Lampião. Então, você pega um nome próprio, que seria o Virgulino Ferreira, e você substitui por um comum, que seria Lampião, né? E aí a gente tem a catacrese. A catacrese, ela é como se fosse uma metáfora que está cristalizada, que já perdeu assim esse tom de metáfora.
Já virou tipo uma coisa concreta mesmo. Então, a metáfora, ela geralmente compara, né? Por exemplo, a gente chama a xícara, aquela parte que a gente pega, de asa, porque ela parece uma asa, de certa forma, né? Então, só que aí, asa da xícara, céu da boca, dente de alho, embarcar no avião, pé da página, ou por exemplo, da cadeira, você fala pé da cadeira ou perna da cadeira, porque elas têm uma relação. Por exemplo, um alho, se você pega o bulbo do alho e pega as partes do alho, parece um dente. Então, existe essa metáfora. Só que é uma metáfora que já está cristalizada porque a gente já não tem muito outra palavra para usar para falar do dente do alho ou da parte de cima da boca. A gente chama de sal da boca, né? E não de palato ou qualquer coisa assim científica. Então é isso, né? Só para conferir que acabou mesmo. Então essas são as figuras de linguagem, são muitas. Então assim, revisem todas elas, decorem, façam os exercícios, porque na próxima aula a gente vai ver vícios de linguagem. E aí a gente vai ter que ter essas figuras de linguagem mais já decoradinhas. É isso, até a próxima aula.